E aí, pecuária, bom? Estamos começando mais um podcast Negócio Animal. Esse é o primeiro podcast de 2026, o primeiro de janeiro, de uma sequência muito grande que a gente está planejando para vocês com convidados especiais. Eu gostaria, antes de começar o nosso podcast, que a gente tem aqui um casal incrível que vai trazer uma experiência da área da veterinária para a gente, agradecer os nossos parceiros. E um parceiro muito especial que tem trabalhado com a gente é a M Ferramentas. A M Ferramentas é uma empresa que cria e constrói e fabrica ferramentas para você lidar com seus animais, com seus cavalos. É muito bacana, é muito profissional o que eles fazem, tem abrangência no Brasil todo, você pode fazer o pedido, eles enviam para o Brasil todo e é um diferencial na hora de você tratar os seus cavalos no dia a dia. A M Ferramentas, obrigado Ricardo, obrigado João Pedro por essa participação e por essa parceria junto com o nosso trabalho. Eu gostaria de apresentar então para vocês aqui os nossos convidados, é um casal de veterinários daqui da nossa região de Santa Catarina, é a Fabiane Odorizzi e o Bruno Castilho Evaristo. Eu estou olhando aqui porque os sobrenomes, né, a gente sempre fala em alguma coisa, então para não falhar, mas é o Bruno e a Fabiane. A Fábio, obrigado pela participação de vocês, por terem vindo até aqui e participar com a gente um pouco da experiência de vocês nessa área que é tão nobre para a gente, né, que é a veterinária ligado principalmente aos equinos e trazer essa experiência. Obrigadão pela participação de vocês, por terem vindo. Obrigado, Gustavo. A gente que agradece a oportunidade, né, de estar trazendo um pouco da nossa história e contribuindo aí no que for possível. Com certeza a gente vai trazer muita coisa rica aqui para os nossos ouvintes. Obrigada, Gustavo. Negócio Animal veio aí para ajudar todos e esperamos que a nossa experiência venha agregar para vocês também. Com certeza. E só lembrando, né, o podcast Negócio Animal é um braço da empresa Negócio Animal, que é uma plataforma de compra e venda de animais para você fazer negócio seguro, tanto bovino quanto equino. A gente tem uma alta quantidade de animais cadastrados em que a gente faz uma seleção e você, através do aplicativo Negócio Animal, baixa nas lojas Google Play e Play Store e verifica ali os animais e pode fazer negócio. A gente tem uma questão muito grande de segurança que vai desde da entrada do animal na plataforma até a finalização, contrato, análise de crédito e todas as formas de pagamento. O Negócio Animal é a tua plataforma para achar o cavalo que você está procurando, para achar o boi, para achar o gado que você está procurando e fazer um negócio com segurança. A gente tem aqui um assunto bastante interessante que é a profissionalização, né, do negócio de vocês. A gente sabe que a veterinária no mundo equino, no Brasil, é algo que não é simples, né? Os criadores são pessoas que também estão aprendendo bastante, né? A gente vem de uma era de criadores que faziam de uma maneira muito rústica as coisas e agora estão entendendo que é preciso ter um profissional veterinário que acompanhe o trabalho deles, né? Principalmente aqueles criadores que estão preparando os animais para esporte, não é mesmo, Fábio? A gente sabe que a especialização de vocês é para essa área, né? De acompanhamento dos equinos, principalmente na área de esporte, e tem essa mudança que os profissionais os criadores estão tendo, né? Sim, hoje o nosso enfoque, o enfoque da Integrative Ecos, né, principalmente é a prevenção e o tratamento de uma forma mais voltada ao bem-estar do animal. Uhum. Então, cada vez mais o mercado vem exigindo isso e com essa mudança da rusticidade que era antigamente, hoje a gente já tem várias técnicas, né? Então, eu na parte da fisioterapia, o Bruno na parte da ortopedia, a gente vem se desenvolvendo, buscando técnicas novas e trazendo mais qualidade de vida para esses animais. Isso é uma questão muito interessante, né? E vocês percebem que os criadores, né, principalmente desses animais que estão focados para esporte, eles se preocupam mais mesmo com essa qualidade, não deixar acontecer um problema para tratar, trabalhar antecipadamente com profissionais como vocês nessa área? Aos poucos eles vão entendendo, né, que a prevenção acaba sendo mais econômica do que o tratamento. Então, muitas vezes a gente pega animais com lesões difíceis de reverter e que às vezes tomam um caminho que não é o caminho que o proprietário gostaria, né? Uhum. E quando a gente trabalha já com uma prevenção, mesmo acontecendo algumas lesões, elas são mais controláveis, uhum, se não se
se não tem a parte da prevenção. É muito interessante, né? Porque às vezes é uma lesão que se você perde o animal, né? Ele deixa de ser competitivo, pelo menos. Não perde o animal, mas ele deixa de ser competitivo, né? E aí, quando perde o animal, né, para a competição, né, não vai conseguir mais competir, tu perde o valor também comercial dele. Uhum. Então, claro que a gente sabe que tem aqueles cavalos de estimação, né? E também tem os cavalos de comércio. Então, a gente sempre tem que ver, regular a expectativa do proprietário no tratamento e mostrar para ele que a prevenção sempre é o melhor caminho. A gente sabe que o cavalo atleta, todo atleta, né? Uhum. Ele vai ter algum tipo de lesão em algum momento da vida. Mas quando a gente acompanha ele na prevenção, a gente já consegue antecipar esse tratamento para que essa lesão não chegue num estágio de não poder mais fazer alguma coisa por ele. E consegue identificar mais rápido também, quando tem um acompanhamento, Fábio? Consegue. Consegue porque a gente trabalha uma equipe, né? Então, aonde tem o tratador, o treinador, o veterinário clínico e o fisioterapeuta. Então, esses 4 pilares aí trabalham junto. Então, qualquer mudança a gente já consegue identificar e ir direto no foco. Logo no comecinho, para evitar que aumente, né? De maneira integrada, né? A gente sempre busca trabalhar de maneira integrada com a equipe para conseguir identificar o quanto antes e resolver. E como é que é a cabeça desse criador? Ele entende que é importante essa equipe, porque a gente está falando de 2 profissionais da área da veterinária, né? Um fisioterapeuta e um profissional clínico, né, que acompanha. É um custo, né, Fábio? Ele entende, ele já está ciente de que é importante isso? Os proprietários que fazem adesão desse plano de prevenção, eles já sabem que vão ter esse custo e eles realmente veem a necessidade de fazer esse acompanhamento. Por quê? Porque eles sabem que o cavalo tem um valor, né, que ele pagou ou que ele vai agregar depois na competição, e ele vai ver que se esse animal não for competitivo, para quem que ele vai fazer a venda, para onde, qual a finalidade desse cavalo? Ele vai ter que aposentar. Se ele aposentar, ele não simplesmente vai descartar o animal. Ele vai ter esse custo sem ele poder, muitas vezes, montar, competir e fazer aquilo que ele gosta, né? E em outro lado também tem o proprietário que quer mandar para um centro de treinamento, que quer que o animal seja competitivo e seja um comércio. Então ele não vai ter esse valor mais desse cavalo. Qual que vocês acham que é o proprietário que é melhor de trabalhar, assim, aquele que é o competidor, aquele que é o atleta junto com o cavalo, ou aquele que tem para que o negócio é um negócio mesmo, né? São outros, o treinador é que monta, participa dos campeonatos. Vocês têm essa percepção? Porque eu não diria nem que é o que monta ou que tem somente para treinar, mas o que está mais envolvido com o processo. Porque tem aquele que monta que também não está muito envolvido, tem isso? Exatamente. Exatamente. Então a importância que tem do proprietário realmente estar não só contratando o serviço, mas estar envolvido realmente, né, no negócio, né, porque senão ele só fica sabendo de orelhada, só chega a nota para pagar, começa a ficar difícil a lida, né? Exatamente. Quando o proprietário está junto no processo, ele consegue visualizar que aquilo é um investimento. A fisioterapia preventiva, o tratamento clínico é um investimento e não um gasto. E aí que muda a visão do proprietário. Isso é muito interessante. E, pessoal, a gente está aqui falando com 2 veterinários que têm muitos cursos aqui, né? A Fábio tem o curso de ozonoterapia, bandagem terapêutica, quiropraxia, tem pós também na área clínica e cirúrgica, né? Pelo IBVET, né, Fábio? E tem algumas coisas muito interessantes que eu queria abordar também, que é terapia manual sutil. A gente já conversou isso no outro podcast, mas eu quero fazer algumas perguntas. E a microfisioterapia. Qual que é a primeira diferença dessa microfisioterapia? Tem alguma coisa a ver? Eu estou viajando aqui. Da sutil. Então, a
fisioterapia e a sutil são técnicas de terapias manuais, aonde elas se diferenciam porque a microfísio eu vou tratar a causa da doença. Então eu vou lá no ponto gatilho, aonde desenvolveu a doença. Então, às vezes a gente tem algum problema que está aparecendo numa musculatura que tem início numa outra estrutura. Então, aí a gente vai trabalhando a microfisioterapia. A terapia manual sutil, a gente vai trabalhar as linhas faciais, na fáscia. Então, a fáscia é mais superficial. Então, eu vou trabalhar nessa parte. Claro que a sutil, a gente trabalhando as fáscias, a gente também vai devolver o normal do animal para que ele consiga fazer a movimentação. Então, no cavalo atleta, principalmente, porque ele tem que desenvolver uma performance, né, num salto, quando eu tenho alguma cicatriz, então eu consigo restabelecer ou tentar devolver para ele a nutrição dessa fáscia que nutre o músculo, tendão, ligamento. E a microfísio daí já vai mais profundo, ela vai na origem do problema que está acontecendo no determinados órgãos e tecidos do animal. Eu vou fazer algumas perguntas bem de leigo, assim, né, para o pessoal também entender. Primeiro, vou pedir sua ajuda para explicar para o pessoal o que é fáscia. Fáscia, se eu estiver errado, é aquela camada clarinha quando a gente vê na carne, né, que a gente vai fazer no açougue, tem aquela parte clarinha, aquela parte que é uma capa do músculo, eu diria assim, bem fininha. Isso é a fáscia, né? É aquela membrana bem fininha, e às vezes quando a gente vai cortar a carne, puxa e ela sai assim, bem fininha. E como é importante isso, né? A gente nem imagina a importância que tem essa membrana, principalmente para os equinos, né? A gente vê em vídeos, né? Ou quando o veterinário, alguém está passando a mão, dá aquelas tremidas ali, tem a ver com isso. De maneira geral, é um nível muito mais profundo de sensibilidade, né, do veterinário em relação a tecidos que até então não eram tão estudados, vamos dizer assim. A gente só pensava em músculo, naquela parte do músculo mesmo, músculo, né? tendão e osso, né? E hoje a gente sabe que esses tecidos adjacentes, né, até me corrija se eu estiver errado, Fábio, mas se considerava a pele o maior órgão do corpo, né? E agora já se tem um estudo que mostra que as fáscias são o maior órgão do corpo, porque elas recobrem não só os músculos, mas como os órgãos internos. Está entre os músculos também, sim, né? Exatamente. Não é só, a pele está só por fora, né? E a fáscia está de todos os lados dos músculos. Lados. Né? Então, tendão, ligamento, os órgãos, musculatura, ela recobre tudo. Então, já existem estudiosos que falam que a fáscia vai se tornar o órgão, né? Ela não é considerada ainda por todos, mas alguns já consideram o maior órgão do corpo. Que interessante, eu não sabia. E o Bruno também tem coisa pra caramba aqui, né, Bruno? Pós-graduação em clínica cirúrgica também, equino pelo IBVET. Muito forte na área de diagnóstico por imagem, né, Bruno? E ortopedia, locomotor, e ultrassonografia do abdômen e radiologia. É a parte ali dos equipamentos para descobrir o que está por dentro dos animais, né, Bruno? Isso, hoje a gente faz toda essa parte para diagnóstico, né? Desde o exame clínico. A minha formação ela é muito forte nessa parte inicial do exame clínico, para daí chegar na parte da imagem, né? Apesar de ter esse desenvolvimento também mais aprofundado das imagens, mas a gente trabalha muito no exame clínico. Então hoje a gente treina de uma forma que só de ver o cavalo trotando, né, caminhando, trotando, às vezes o proprietário liga, preciso de um atendimento porque meu cavalo mancou em tal prova, assim. Às vezes a gente pede um vídeo só dele, na hora que ele tira o cavalo da cocheira, nos 3 primeiros passos a gente consegue identificar qual é o membro que ele está em dor, né, que ele está claudicando. Então, esse treinamento ajuda muito e otimiza muito a nossa rotina do dia a dia, né? Porque aí a gente já identificando o membro, a gente já vai isolar o ponto de dor, a região específica, para daí partir para as imagens. A imagem, a interpretação e diagnóstico, para daí passar para a parte de tratamento, fisioterapia, né? A gente consegue integrar hoje tudo dessa forma. Muito bacana, uma equipe muito boa aqui.
desse casal, né? Por falar na questão de casal, me conta um pouquinho a paixão pela veterinária desde pequeno, Fábio, como é que veio... Então, como a maioria das pessoas, dos veterinários, Uhum. vem falando que desde pequeno queria ser veterinário, no meu caso não foi. Eu gostaria de ser dentista e a paixão pelos cavalos iniciou ali na adolescência. Foi na primeira vez que eu montei num cavalo que eu decidi que eu queria ter uma profissão que fosse vinculada ao cavalo. E aí eu descobri que eu poderia ser veterinária de equinos. Uhum. Até então eu achava que não poderia, né? Que achava que veterinário era mais de pequenos, de cachorro e gato. Depois eu fui sabendo, conhecendo que também poderia ser só de cavalos. Então foi aí que a veterinária Tudo entrou na mudou. minha vida, tudo mudou. Uhum. Muito bacana. E vocês se conheceram na faculdade? Houve alguma especialização? Como é que vocês se conheceram? Foi num curso em Brusque, Uhum. e que a gente se conheceu era curso de Cascamento e ferrajamento, né? ferrajamento. Uhum. Aí depois, o destino pôs a gente junto, fazendo a pós-graduação, e aí que a gente realmente se aproximou mais e acabou ficando juntos. Ah, que legal. Isso é muito bacana. E a tua história com o equino também é desde pequeno ou veio depois como a Fábio? Então, eu sempre, meu pai sempre teve cavalo, né? Uhum. Mas aí eu perdi meu pai muito cedo, tinha 5 anos, e acabei me apegando muito aos cavalos. Daí eu fiquei como responsável pelos cavalos ali, Uhum. já assim que a idade permitiu. E meu avô sempre me incentivou muito, minha mãe também sempre gostou que eu estivesse próximo dos cavalos, né? E aí quando eu fui para o ensino médio, surgiu a oportunidade de fazer um curso técnico, de técnico agropecuário. E aí eu comecei a me direcionar para o lado da criação de gado. Como meu avô sempre teve gado, Uhum. eu criei essa vontade, né, de trabalhar com a criação de gado. E depois que terminei o curso técnico, achei que fosse suficiente, mas daí pensei, não, precisa mais alguma coisa, né? Só o técnico não vai ser suficiente. Aí acabei fazendo a faculdade, aqui na FURB em Blumenau. E aí fui descobrindo, né, a parte do cavalo em si, da veterinária do cavalo. E fui cada vez mais me apaixonando por isso. Tive um professor que para mim foi muito importante, que é o Fafá. A gente é colega até hoje. E ele proporcionou que a gente fizesse estágio junto com ele na época, onde eu fui cada vez mais me apaixonando, né, por essa área clínica do cavalo. E eu me afastando um pouco da criação de gado aí. Uhum. A gente ainda tem alguma coisa lá, mas mais como um hobby. Entendi. Aí virou a profissão de que vocês tanto se orgulham de fazer, né? É muito bacana isso. E me conta um pouquinho, Bruno, sobre a Equarter. Eu pesquisei, mas eu gostaria que você falasse, por favor, o que é a Equarter, qual a importância dela no Brasil no âmbito do equino. Certo. A Equarter, ela foi desenvolvida por um nosso mentor, que é o Jairo Jaramillo Cardenas, Uhum. onde ele começou a fazer alguns cursos de ortopedia e viu que tinha uma demanda muito grande para isso. Então, ele é uma pessoa extremamente técnica, Uhum. então todo mundo sempre gostou muito dos treinamentos dele, porque ele tem uma didática muito prática e simples. Uhum. Então, às vezes o que a gente leva 5 anos para aprender na faculdade, em um treinamento da Equarter de 4 dias, a gente vê praticamente tudo. Uhum. E de uma forma mais clara e objetiva, né? Então, ele desenvolveu essa empresa de treinamento, né? E desde o início ele chamou algumas pessoas, alguns veterinários que já tinham mais experiência na área, para ajudarem na hora da prática, porque o curso tem a parte teórica e no final põe a mão na massa, Uhum. né? Pega ultrassom, raio-x e vai examinar cavalo. Então, como eram turmas muito grandes, ele dividia essas turmas em turmas menores e cada treinador que estava ajudando ficava com uma turma para poder fazer ali a parte prática. E eu conheci a Equarter quando eu estava na pós-graduação. Uhum. Um colega que trabalhava com a gente falou da Equarter.
E para nós, assim, foi um divisor de águas. Porque até eu tinha feito a inscrição lá, entrei no site, eu preenchi meus dados, só que não finalizei, não tinha pago a inscrição, porque era um valor para nós na época razoável, e acabei não finalizando. E a rotina seguiu, e a gente um dia lá em Indaial, atendendo uma cólica, acho que até era num final de semana, abaixo de chuva, assim, final do dia, à noite, no porta-malas do carro, levantava o tampão do porta-malas e embaixo dali na chuva, passando sonda no cavalo, passando soro, e recebi uma ligação. Aí eu olhei um número de São Paulo, já pensei, é um trote, algo propaganda, nesse sentido, alguma né? coisa, é claro. Daí atendi já meio nervoso e disse, alô, quem é? Ele disse, não, aqui é o Jairo e tal. Eu disse, que Jairo? Jairo de São Paulo, não conheço nenhum Jairo de São Paulo. Ele disse, não, é o Jairo Jaramillo Cardenas. Aquilo me deu um frio na espinha, assim, de opa, que esse cara tá me ligando, né? Aí entreguei a sonda pra Fábio e digo, continua passando a sonda no cavalo que eu vou atender esse cara. E a gente teve uma conversa ali de 1h30, 2 horas, e ele me fez entender que pra gente crescer e evoluir como profissional, a gente precisava de outras coisas também. E aí, então, eu decidi fazer esse treinamento, que era o Checkmate, que tem até hoje. E isso foi para nós, assim, mudou a nossa estratégia de trabalho, né? Então, depois disso, fiz o Checkmate em 2021, depois fiz os outros cursos de imagem, bloqueio, ultrassom, anatomia, e aí surgiu a oportunidade de fazer a prova da certificação. A Quarter, ela proporciona uma prova de certificação para que os treinadores que ajudam lá nas aulas práticas e agora também nas teóricas, passem por essa certificação para que possam fazer parte da equipe. Entendi. E aí eu achei que não fosse possível, mas a gente se dedicou com a ajuda da Fábio na época e passei na prova de certificação. Então hoje eu sou certificado da eQuarter e faço parte do grupo de treinadores. Ah, que bacana. Então você também faz essa parte de auxílio ali nos dias de treinamento, acompanha as equipes ali e ajuda o pessoal a colocar na mão na massa, então. Exatamente. Especializou bastante mesmo, né, Bruno? A gente fala que a gente pega pela mão e ensina, porque literalmente a imagem de ultrassom, por mais que a gente veja ela na teoria, a gente só consegue mesmo ter noção quando a gente põe a mão na sonda do ultrassom ali e põe em cima da estrutura anatômica, porque às vezes a pressão que a gente faz na sonda, a angulação já altera a imagem, às vezes faz um fator ali que pode dar uma alteração, que a gente entender que aquilo seja uma lesão, que às vezes é só um artefato. Então, tudo isso é muito prático, assim, muito... E aquela máxima, né? Tudo que a gente tem que aprender, a gente aprende fazendo, né? Claro que tem a parte teórica antes, mas essa questão da sensibilidade, da mão, do peso, né? É algo que precisa... né? Se alguém me der um equipamento, mesmo eu tendo feito, eu não vou conseguir tirar o máximo daquele equipamento, né? E atender o animal da melhor forma possível. E nesse trabalho de vocês, né, desde que vocês criaram Integrative Ecos, né, vocês também estavam comentando comigo que vocês mudaram alguns pontos, né, que vocês se preocuparam, vamos dizer assim, com alguns pontos para o trabalho no dia a dia, né? O que vocês perceberam, o que vocês mudaram no dia a dia de vocês? Então, a faculdade, ela solta o veterinário, né, no mercado de trabalho. Fica meio perdidão lá, né? E agora, para onde é que eu vou, né? Ensina muito a parte técnica de como ser um veterinário, como tratar, como fazer um diagnóstico, mas ela acaba deixando a parte empresarial, porque querendo ou não, um veterinário autônomo, ele tem que tratar a profissão como uma empresa, né? Isso é um ponto importante, né, Fábio? Desculpa interromper, já interrompendo, mas a gente vê muito disso, né? Mesmo quando o profissional é autônomo, quando a gente vê ele fazendo o trabalho muito bem feito, parece que é fácil, né? E isso mostra a característica dele de aperfeiçoamento, de estudo, e principalmente dessa parte de atendimento, né? Porque numa empresa a gente
tem alguém que atende a gente, tem alguém que vende, tem alguém que entrega, tem Executa. alguém que executa. No autônomo é 10 em 1, né? 10 em 1. É tudo ele faz, mas precisa ser bem feito, precisa ter essas etapas, não é isso? Precisa ter todas essas etapas. E é nessas etapas que a gente vem se desenvolvendo como empresa, para mostrar cada vez mais que, além da parte técnica que a gente tem, muito bem estruturada, mas que também tem todo um processo por trás. Quando entra em contato com o proprietário, explicar como é que funciona, a parte do financeiro, o encaminhamento de um orçamento em PDF, de uma forma clara e profissional. Então, toda essa preocupação a gente tem dentro da Integrative Ecos. E para isso a gente tem que ir se desenvolvendo na parte pessoal também. Cursos de melhoria, de financeiro, para que a gente possa entregar o serviço. Todas as áreas têm que estar bem, né? Porque Todas você as pode fazer áreas. um atendimento, a gente vê isso em outras áreas também, né? A pessoa é muito boa no técnico, né? Mas não tem um atendimento tão bom, ou não sabe conversar direito. E aí a pessoa acaba, né? Já ouviu, né? Putz, vou naquele cara, ele é grosso pra caramba, mas ele é bom, né? Então tem esses aspectos, né? E é interessante, pessoal, porque a gente vê que essas preocupações da Fábio e do Bruno transbordam, porque a gente tem contato com algumas pessoas que fazem parte do círculo deles, né, treinadores e tudo mais, que começaram a se preocupar também com isso, vendo a preocupação deles e muda o jogo, né? O jeito que você loca uma baia, o jeito que você vende um treinamento, um acompanhamento do animal, né? A gente vê isso transbordando, né? Isso atingindo outras pessoas. Isso é muito bacana, né? O reflexo disso. É interessante até tu falar isso, Gustavo, porque para nós a gente tornou isso como cultura, né? Cultura da Integrative Ecos. A gente traz isso da Equarter, né? A Equarter tem essa cultura muito forte de além da gente estar se preparando melhor, a gente está sempre tentando fazer com que quem estiver do nosso lado também cresça, também se prepare melhor, para que todo mundo crescendo vai ficar vira um ecossistema do bem, né? ecossistema melhor para todo mundo, exatamente. Isso é muito bacana. E essa questão dos pequenos detalhes, né, Fábio? Você falou, por exemplo, do orçamento, né? Quer dizer, a gente muda de um cenário de Bruno e Fábio, estou precisando de atendimento aqui. Pode deixar, estou indo. Né? Muda desse cenário para muito bem, como é que tá? Qual é o problema? Pode, né, me adianta, tá? Olha, muito bem. Então agora o nosso trabalho, me explica um pouquinho. Funciona dessa forma. Então eles mandam, a gente pede enviar um vídeo. Antes a gente fazia da maneira mais informal. Essa né? que eu falei, né? Tipo, vem aqui, tô indo, né? O proprietário mandava mensagem. Depois discutia quanto o que preço. Para um atendimento. Mandava o valor da consulta numa mensagem do WhatsApp. Então, acho que isso acaba diminuindo um pouco a questão do proprietário olhar pra gente com mais credibilidade, né? Então, a gente mudou hoje para um sistema onde ficou totalmente diferente, né, Fábio? Até mesmo para fechar a conta depois do atendimento, antes era feito num papel e fechava a conta e passava o valor. E aí o proprietário só via o valor final. Não vinha ali uma descrição. Não via descrição. Hoje já faz algum tempo, né, a gente já manda tudo descritivo, então agulha, seringa, a medicação, quantas agulhas, quantas seringas. Então, cada procedimento, o valor separado, para ele realmente ver, né, o porquê que chegou naquele valor, não foi feito só uma coisa. Então, a gente coloca a valorização do nosso serviço, né? Esse é um ponto importante, né, que é a questão da valorização do serviço, né? Se a gente não toma cuidado, fica muito fácil o cara falar, tá caro, né? Ou, mas por que tudo isso, né? E se você parte do princípio da valorização, né? Bom, primeiro, tem isso, né? Se precisar explicar, né? Para isso daqui eu fiz uma pós, para isso daqui eu fiz um curso, né? E a gente vem cada dia buscando melhorar, né? Com feedback, vendo a reação de cada proprietário, de em que pontos que a gente consegue melhorar para que fique cada vez mais claro essa comunicação, né? Porque a gente entende que quanto mais clara a comunicação, mais fácil para o proprietário entender
a maneira que a gente trabalha e poder decidir entre um colega, né? A maneira de um colega trabalhar e a nossa. E até ontem à noite, agora lembrei que a Fábio talvez nem sabe, mas eu estava lá mexendo no computador e aí eu fazendo um orçamento, eu olhei lá o nosso deslocamento. E aí tava lá, deslocamento por quilometragem, tava de uma maneira clara, mas aí tinha mais um espaço, uma observação onde era a descrição do item. E aí eu entrei lá, fiquei acho que uns 20 minutos na internet pesquisando e vendo a melhor forma de descrever o que é o deslocamento. Então eu acrescentei ainda embaixo desse item, né, uma descrição lá de maneira clara e objetiva, mas para dizer assim, o proprietário entender, não, isso aqui é o custo, né, que eu tenho para ir até o local para atender o paciente. Então, acho que fica muito claro assim para nós que cada vez mais a gente tem que estar buscando melhorar e deixar mais fácil e mais acessível para os nossos clientes. É muito interessante atuar nesses detalhes, né? Porque fica claro, né? O cliente olha e fala, poxa, eu entendi aqui porque que é isso, mais aquilo outro, né? E valoriza o trabalho. E valoriza o serviço, né? Até mesmo porque trabalhamos com técnicas e aparelhos importados aonde tem um custo elevado, né? E que acaba que às vezes o proprietário fala assim, mas vou fazer esse tratamento porque, né, esse valor. Não, mas tem todo um porquê daquilo, então a gente explica tudo isso. E a gente vem cada vez mais desenvolvendo essa parte de valorização com os nossos colegas médicos veterinários, para que todo mundo consiga crescer e dar qualidade ao serviço. Porque quando a gente acaba desvalorizando a profissão veterinária, não perde somente o outro veterinário que não foi atender. A profissão como um todo, né? O animal perde, o proprietário perde, e isso acaba... É ruim para o negócio de todo mundo, né? Exatamente. Porque para ter essa educação continuada, para estar sempre em busca das inovações, isso tem um custo, né? E esse custo precisa estar embutido no nosso serviço. Sim. Quando o colega, às vezes, acaba baixando o valor, ele não consegue se atualizar. E aí isso vai trazendo todo o meio para baixo. Só faz pelo custo do dia ali, né? Não Não tem o todo ali embutido no negócio. Não tem um cálculo, né, feito de uma precificação. Hoje o CRMV ele disponibiliza uma tabela do valor da hora do veterinário como RT, como responsável técnico, né, que é uma outra parte que a veterinária atua, numa agropecuária, no açougue. Então ali tem mais ou menos a hora dele. Só que o veterinário que ele é autônomo, ele não está todas as horas dele preenchidas, então ele precisa ver como é que ele vai trabalhar. Quer dizer, se eu faço, sei lá, 20 atendimentos no mês, quanto que esses atendimentos me ocupam, quanto vou estar livre, quanto eu não vou estar, porque eu preciso chegar no final do mês, ter dinheiro para os custos do automóvel para se deslocar, ter dinheiro né, para remuneração, ter dinheiro para depois estudar, tem que ser colocado isso, é muito importante ter uma planilha para isso. Tratar como empresa, então tem o salário, né, tem o funcionário, ele tem o material, né, que ele tem aquele custo, tem o carro, deslocamento, então ele precisa ver tudo isso, fazer uma tabela e colocar isso no final do mês para ver quanto que ele vai estar rendendo. É importantíssimo, senão chega no final do mês, né, trabalhei tanto e não... E como sendo autônomo, pode também ter o acidente de trabalho, então ele também tem que pensar que, caso aconteça, ele é a ferramenta... Ele é o motor, E também a necessidade de ter o tempo de planejamento, né? Durante todo esse processo. Porque às vezes a gente está na rotina, na correria, e é atendimento, de um atendimento para o outro, do outro para o outro, e a gente não para durante a semana para ter um tempo de planejamento, para dizer assim, não, essa semana eu vou, por exemplo, a gente está fazendo muita rota. A gente, essa semana vamos agendar os atendimentos nessa rota aqui. Porque a gente sai de casa, às vezes fica em hotel, otimizar, né? E otimizar. Então, imagina se a gente fizer isso
a semana toda, Uhum. 4 semanas por Sim. mês. Então vai chegar um tempo que o corpo não vai sustentar e nem a mente, né? A gente vai trabalhar sem ter uma pausa e sem ter um planejamento para render, para fazer com que aquele trabalho ali renda de maneira que no futuro você consiga Uhum. sobrar alguma coisa, né? E uma reflexão também que é importante fazer, ou eu penso, né, que no nosso negócio também de software, né, olhar para a semana que passou e apontar, isso deu certo, isso não deu certo, porque as coisas que não deu certo, as coisas que não deram certo, por exemplo, a gente precisa melhorar ainda no orçamento esse ponto, como você estava dizendo lá, melhorei ainda a questão da quilometragem ali do deslocamento. Então, quando você para fazer essa análise da semana ou de um período, fala, pô, o que não deu certo? O que tem que melhorar? Tal coisa tem que melhorar. Porque senão a gente vai no batidão, como vocês falaram, Vai né? no automático, Vai no né? automático, vai no automático, e aí você faz de novo, comete de novo faz de novo aquela coisa daquele jeito que o cliente torce o nariz, aí você vai no automático, não lembra, aí na próxima vez fala, pô, de novo, né? E não recua, e não refaz aquela parte do procedimento. Né? E hoje a veterinária está como uma das profissões com maior índice de suicídio, né? De profissionais É mesmo? suicidas. Sim. Então, Antes se era a o gente, anestesista, né? A gente se a sempre gente ouviu não falar. cuidar dessa parte também de organização, de projetar para que lado que vai ir, acaba caindo numa situação De desespero, né? desespero, né? Desespero. Porque a veterinária, ela tem essa parte de empatia com o animal, né? De olhar para o animal e ver um ser indefeso e que precisa do cuidado. E quando não tem isso, não vem do proprietário e o veterinário se põe nessa situação, ele pensa, eu estudei para salvar a vida, como é que eu vou virar as costas para um animal que está precisando de mim porque o proprietário não quer? Então ele fica nesse meio. Então, se a gente não cuidar da parte psicológica, da física, que engloba tudo isso, a veterinária vai cada vez mais aumentar esse índice. Buscar o que tem de mais de inovação, de mais moderno em questão de tratamento. Então, hoje a gente tem bastante material e bastante equipamento aí para trabalhar em cima de lesões a nível mundial, né? Do que tem fora a gente consegue disponibilizar para os nossos clientes aqui. Mas ao mesmo tempo a gente tenta deixar muito claro as possibilidades. Às vezes a Fábio até pega no meu pé, mas tu deu a possibilidade para ele de não fazer? Eu disse, não, eu entendi que nessa situação que o animal estava, e às vezes o proprietário passa isso pra gente também, eu quero fazer o melhor, mas até tal ponto. Então a gente tenta muito equilibrar isso, sabe? Para que seja o melhor pro paciente dentro da possibilidade do proprietário, né? Eu acredito que na área dos equinos, ainda mais de esporte, eu acho que tem uma consciência geral maior de todo mundo, né? Dos próprios profissionais e também não tem muita coisa para, né? Eu acho que o equino tem menos, entre aspas, perfumaria, assim, né? Porque nos pets tem muita perfumaria, tem muita coisa que, né? Isso daqui eu acho que o pessoal vai comprar, vou fazer, né? Eu acho que na área de vocês é mais pé no chão, né? Mais realista, mais é o que consciente, precisa. até né? porque a gente trabalha, apesar dos nossos pacientes serem pets, né? Muitos proprietários cuidam do cavalo como um membro da família. Como um bichano, né? Mas eles também buscam resultado, né? Então, tudo que a gente faz, o proprietário espera sempre que tenha um resultado a mais do que o animal muitas vezes já está entregando, né? Então, a gente sempre está sendo cobrado constantemente para que se tenha resultado de tudo que está se fazendo, né? E é um outro nível, né? Como vocês fazem um trabalho de acompanhamento, né? Que está sempre, uma equipe, é outra coisa, né? Eu acredito que vocês até podem falar um pouquinho, por favor, tirar uma curiosidade minha, que os profissionais quando procuram vocês, muitas vezes já são indicação, né? E já meio que conhecem o trabalho ou já sabem que vocês trabalham dessa forma, já entendem onde é que vão, como é que seria um contato, né? Ou não? Sim. A maioria é por indicação, né? A maioria é outros clientes que já tiveram o nosso atendimento e isso é mais legal, né? Gostaram muito e acabam indicando, então acabam vindo novos clientes dessa forma.
mas também alguns que veem a nossa movimentação nas redes sociais ou até mesmo em alguns eventos e vêm geralmente perguntar como funciona. Dificilmente alguém que não venha por indicação vem diretamente pedir um atendimento, né? Eles vêm conhecer, não, a gente explica, faz com que entenda e daí sim passa a ser muitas vezes cliente. Isso é um caminho, né, do trabalho, né? E dentro desses pontos que a gente falou, na área de vocês, quais são os desafios assim que vocês entendem que são mais latentes, assim, onde as maiores dores, onde tem os pontos sei lá, de desentendimento com o proprietário ou não? A palavra desentendimento é muito forte, mas onde é que estão os desafios para a Integrative Ecos, por exemplo, com os clientes? Tudo é um desafio, né? Desde a parte da gente fazer essa abordagem diferenciada, né? Hoje nós temos um objetivo esse ano de melhorar o nosso posicionamento digital. E eu venho lutando com a vergonha que todo mundo tem de falar com a câmera. Mas tá aqui, ó, na frente das câmeras, tá fazendo treinamento. A gente tá buscando desenvolver mais essa parte, mas hoje para nós é um desafio melhorar essa parte, porque a gente acaba se desenvolvendo tecnicamente, a gente buscou desenvolver bastante a parte financeira, administrativa, atendimento. A parte digital hoje a gente precisa melhorar, tem bastante o que melhorar. E também a gente começou esse ano a parte de saúde, porque às vezes a gente acaba esquecendo, né? Então a gente acabou tirando os dias na praia no final do ano e eu fui jogar bola com meu filho e quebrei o pé. Meu Deus do céu. Quebrei. Mas uma parte dele... Fiz uma fratura de sesamoide. Bom, nem imagina, mas um ossinho do como pé. você chegou andando, eu acho que tá tudo bem, mas deve ter doído. Então, a gente já vinha, né, planejando isso, mas a gente acaba esquecendo às vezes de cuidar da saúde. E na correria, na rotina, almoça em restaurante, então come bastante. A maior parte do tempo dentro do carro dirigindo, então... Para chegar nos atendimentos e... Acaba não fazendo muito exercício. Então, agora esse ano a gente botou como meta que a gente vai melhorar a questão de cuidado com a saúde. Porque se a gente não está bem, a gente não consegue atender o animal de uma forma legal, boa, né? Com desempenho, com qualidade. Então, tudo isso tem que estar olhando com cuidado. Como somos autônomos, igual eu falei anteriormente, se a gente parar, a empresa para. Então, 2024 eu sofri uma fratura de una, então isso acabou mexendo assim com nossas emoções e falou assim, nossa, realmente a gente precisa ter esse olhar para a empresa e ver que a gente não é de ferro. Então uma hora quebra, uma hora fica doente, né? A gente somos casados, queremos filhos, então precisamos olhar também para isso. Então nada melhor, nada mais importante do que a gente olhar para nossa saúde também. Se a gente quer ver o animal saudável, né, prevenir a saúde dele, tem que chegar nele saudável, né? A gente também tem que estar, né, para conseguir chegar nele saudável. Exatamente. E a dificuldade diretamente com o proprietário, acho que a gente já vem superando isso, mas a gente encontrou essa dificuldade, acho que é uma dificuldade também dos outros colegas veterinários, quando você tem um diagnóstico do cavalo e você sabe o que fazer. Mas muitas vezes o proprietário chega somente até o diagnóstico. E às vezes ele não entende a importância do tratamento. Então, às vezes, ter essa informação clara e mostrar para o proprietário o quanto é importante ele fazer o investimento no tratamento, às vezes é uma barreira que a gente ainda hoje, em alguns casos, a gente tem dificuldade de passar. Não por conta do proprietário não ter condições, mas às vezes ele ter ainda um pensamento que, não vale a pena eu gastar esse valor com esse animal. Passar o urodoide aí que resolve, né? Então eu vou soltar no campo por um ano que vem eu pego, se não tiver melhor, aí eu chamo vocês para tratar.
E aí, Então, às vezes, nesse tempo, não tem mais. E às vezes o que fazer. às vezes é uma lesão tendínea, onde ela é fibrosa, onde se torna 10 vezes mais complicado de tratar e às vezes perde o time, o tempo do tratamento. E aí, quando a pessoa chama a gente dali um ano, não tem mais o que fazer. Ainda é aquela questão da cultura que os proprietários ainda estão evoluindo, né? Estão Então, indo A atrás. gente tem criado algumas técnicas assim de mesmo conversar e explicar de uma forma, de outra, até com que ele entenda. É claro que em alguns casos realmente o proprietário toma a decisão de não fazer o tratamento, Ok, né? É uma dele. opção, mas a gente se certifica ao máximo de que ele tenha entendido a importância e a consequência de não fazer esse tratamento. Isso é um ponto ainda de melhoria, né? Que a gente, e aí eu acredito que o que vocês vêm fazendo na comunicação, na documentação, no orçamento, ajuda, né? Ficar mais claro a passar essa informação, né? Facilita o nosso trabalho em conjunto, isso, por sermos dois veterinários trabalhando juntos. Então, a gente faz a parte clínica, o diagnóstico com as imagens, né? E mostra a função do tratamento, né? Aonde vai estar atuando. Então, duas cabeças, né? Pensando aí pro bem do cavalo. E a gente vê isso muito claro porque a gente também trabalha com colegas. A gente também terceiriza a parte de imagem e a parte de fisioterapia. Então, às vezes a gente chega num diagnóstico, né? Ou passa um orçamento da fisioterapia para o colega veterinário e às vezes quando o colega vai passar para o proprietário desiste de fazer. Ele não faz o entendimento do proprietário às vezes não é tão claro quando não passa direto por nós. Então, quando vocês, né, fazem a análise, né, fazem a verificação do que o animal tem, e ao invés de passar vocês explicarem... Não, às vezes o colega veterinário, às vezes tem outro veterinário clínico que faz o diagnóstico, aí ele pede um orçamento da parte de fisioterapia. Da parte de fisioterapia para vocês. Isso, e aí a gente passa o orçamento e o proprietário acaba desistindo. Porque só olha o valor final. Só olha o valor final. Que é do tratamento, né? Vamos dizer, um shockwave. Aí vai ter o valor ali da sessão. Ele olha o valor, nossa, mas, né? Como é que não sabe às vezes como funciona. Hoje a gente já vem falando, explicando para os nossos colegas veterinários como é que funciona, para que eles também possam explicar para o proprietário e que todo mundo consiga ir nessa... Falar a mesma língua, né? Falar da importância, exatamente, dos resultados. Aí o clínico consegue fazer o diagnóstico, né? A gente consegue tratar e o cavalo ficar bem. Então toda essa roda aí consegue girar. Sim. E não fica e às vezes o colega, quando a gente tem essas conversas, às vezes ele acaba não só melhorando a clareza de passar esses valores do nosso tratamento, como às vezes ele melhora também a clareza de passar o valor do diagnóstico dele. Então todo mundo acaba ganhando aí com aquela coisa do transborda, né? Transborda. Vai passando de um para o outro, realmente. Isso é muito bacana. A gente vê essa preocupação, né? Eu acho que hoje a nossa conversa está sendo bastante interessante também, não só para os nossos clientes em comum, que são os donos de animais, mas também para outros veterinários, né? Sim. Essa importância de vocês, como fazem um trabalho autônomo, né? É uma empresa, mas fazem um trabalho autônomo e andam com a clínica de vocês, entre aspas, porque eu acho que o carro de vocês está cheio de equipamento, né? Sim. Como é que é isso? É uma preocupação. Um carrega o raio-x, o outro carrega, às vezes tem que ir junto, né? Porque a parte do equipamento está no carro, está no outro, não. Não, a gente anda juntos, né? A gente optou por trabalhar junto e isso até... muitas pessoas falam como é que a gente consegue trabalhar como casal, mas a gente achou uma forma ali que quando a gente entra no carro, que a gente sai para atendimento, a gente vai conversando sobre o atendimento e lá a gente também, na hora que está com o cavalo, a gente conversa, vê qual é a melhor forma e quando a gente volta para casa,
a gente vira casal sem ser veterinário, né? Tira o chapéu de veterinária, Tira o coloca o chapéu veterinário. de casal e vive a Isso. vida, né? E a gente consegue lidar bem com isso. Aham. A gente vê que tem colegas até que questionam a gente, né? Pô, eu tentei, não deu certo e tal, porque é muito difícil mesmo. A gente quase achou 24 horas, uma né? forma de fazer com que isso seja leve, né? Mas não é Então no fácil. próximo podcast a gente vai falar, falar sobre isso, como viver bem, né, o casal trabalhando junto, vai dar um Isso aí, podcast enorme e super bacana. Exatamente. Mas fora a brincadeira é realmente isso, né? E aquilo que você falou agora há pouco, né, Fábio, de duas cabeças pensam melhor que uma, né? Às vezes um diagnóstico, né, vocês trocam ali o conhecimento e tem um diagnóstico melhor até, né? E às vezes o Bruno tá lá examinando, palpando o cavalo e vendo, né? E eu por fora tô olhando outras coisas que acontecem ali no meio. Então às vezes consigo também algumas informações, o Bruno também consegue outras informações e quando a gente junta essas informações a gente chega realmente naquilo, no objetivo, né? No diagnóstico, melhorar o o bem-estar. cavalo como um todo, né? Sim. E para vocês já conseguiram, tem um ponto que me veio à cabeça aqui que eu vou aproveitar e perguntar. Nesse ponto vocês já conseguiram equilibrar, por exemplo, porque na verdade a empresa está indo, né? Quando eu contrato um veterinário, ele vai lá sozinho, eu estou contratando um veterinário. No caso de vocês, claro, né, tem o preço dos serviços que vocês prestam, considerando um profissional realizando aquilo, né? Mas vocês estão em dois. Exatamente. Aham. E aí com os outros veterinários também que a gente trabalha em parceria, a gente também discute caso, conversa, então isso só tem a agregar para o animal, né? Exatamente, né? Pro resultado final. Né? E acho que uma das formas disso ter dado certo é porque a nossa determinação, o nosso foco, a partir do momento que a gente saiu de casa, é ir lá para resolver o problema, né? A gente quer o melhor sempre pro animal. Então, os problemas pessoais, as coisas, a gente deixa em casa, fecha a porta e dali pra frente a gente é Integrative Ecos. E quando vai pra casa, né, antes de entrar em casa, põe ali do lado de fora da Integrative Ecos e entra o casal dentro de casa. Exatamente. E vocês acabam ficando fora de casa ao mesmo tempo, então. Sim. E a família tem que se acostumar com isso, né? Você falou agora há pouco que de repente tem que ficar em hotel e tal, os dois fora o tempo, nesse tempo. Sim. A gente já, como o Bruno falou, a gente faz rota já para isso, pra gente ficar, se tem que ficar 2, 3 dias fora e quando volta aí fica um pouco mais em casa, né? Ou um pouco menos, depende da agenda. Mas a gente tenta fazer com que essa agenda, ela seja de uma forma suave, né? Que a gente não fique tanto tempo fora, mas que a gente dê conta também, não precisa ser, vou atender 10 cavalos num dia porque vai ser cansativo para nós. Então, se tiver que ficar mais dias, a gente fica, mas de uma forma leve. A gente entende que quando passa de um volume de animais no dia ou na semana, a gente acaba talvez perdendo qualidade. Então, a gente prefere às vezes ir em um animal e dar toda a atenção para ele, para conseguir começar e terminar, para daí ir para um outro atendimento. Para não ficar atropelado, né? E aí acaba às vezes faltando alguns pontos que não vai fechar ali. O diagnóstico não vai tratar da forma correta, então a gente prioriza pela qualidade do atendimento. Eu reparei, Fábio, que algumas vezes você falou, né, sempre pensando na qualidade para o animal, né? E a primeira coisa que me veio à cabeça, na verdade, era o dono, né? Pensando no melhor resultado para o dono, mas na verdade é o animal realmente, né, que está sendo tratado. É o foco, né? O foco é ele, né? O dono é o cara que paga para isso, mas o foco é o... O proprietário, ele vai ficar satisfeito, vai ficar feliz, né? Claro, É consequência. É consequência. Mas a gente tem que pensar no indivíduo. E é interessante isso, né? Porque pensando no indivíduo, vocês melhoraram todas as técnicas de vocês de negócio, né? De como lidar com o proprietário, de como passar o orçamento, de como cobrar, né? Vocês têm essa preocupação de digitalizar essas questões para para facilitar e mostrar esse caminho, mas no fundo é para o cavalo ali ter o resultado dele, né? Um foco bem específico, né? Você tem que lidar
vamos dizer assim, tem que lidar com o dono, tem que fazer tudo o que precisa, melhorar as interações, tudo para o animal ser bem atendido. Né? Exatamente. O propósito, no final, é o cavalo. É o cavalo. É a paixão, né? Uhum. Foi por causa dele que tudo começou. Exato. A gente vai se submetendo ao que for preciso, né? Que a gente entende que tudo isso é importante para que a gente chegue lá e consiga fazer o melhor por ele. Né? A gente se conheceu numa prova, né? Sim. Daqui da região, lá mais perto de Florianópolis. E isso mostra a presença de vocês, né? Porque vocês estavam acompanhando o proprietário, os animais, né? Que estavam ali em prova para, né? Se precisasse de alguma coisa, para dar o suporte, né? Fazendo a fisioterapia na prova. Às vezes tem um animal que ele está sob controle, mas ele tem uma lesão sendo tratada, né? Às vezes acontece isso, né? Ele tá lesionado, mas está sob controle, está sendo tratado ali, mas precisa de acompanhamento, né? Durante as provas e tudo mais, né? A maioria dos animais de alta performance hoje... Tem alguma coisinha? Já tem ou já tiveram alguma lesão. Uhum. Então, a gente vai estar sempre atento, está sempre acompanhando. Sempre que dá, não são todas as provas que a gente consegue acompanhar, mas sempre que possível a gente está lá, até porque consegue ver muitas coisas que na hora do aquecimento, na hora da prova ali, às vezes passa despercebido, mas a gente consegue, pro treinador ou para quem está montando, mas a gente consegue ir identificando para depois na hora da avaliação e de fazer o acompanhamento, a gente já tem aquilo como mais uma ferramenta ali para um diagnóstico, para estar fazendo o tratamento mais adequado. Uhum. E o treinamento do cavalo em casa, né, no centro de treinamento, na hípica, é um treinamento. Quando chega na prova, ele vai juntar tudo aquele segunda, terça, quarta, quinta que fez e vai juntar na prova e vai dar o máximo. Então, o acompanhamento, o olhar clínico daquele movimento precisa estar muito afiado. Uhum. E é o desempenho, né? Então é muito, muito importante mesmo. E a gente, naquele evento, estava chovendo, estava frio, né? E o cavalo, às vezes, não se deslocar, não aquecer, se não está sendo feito ali dentro da... Até mesmo no transporte, né? A gente precisa estar atento a isso. A toda a viagem, ao estresse, a mudança de ambiente que esse animal sofre. Né? Água. Os animais sentem muito a mudança da água. Às vezes, em casa, às vezes é uma água natural, que vem do morro, de poço, e chega na prova é uma água tratada. Então, como que o cavalo vai tomar água com gosto de cloro se ele não está acostumado no dia a dia a tomar aquela água? A gente nem pensa nisso, mas o cavalo é bem sensível para isso. A gente já né? chegou em prova de ter que comprar a bomba de água mineral para que o cavalo tomasse água, porque não tomava por causa do cloro. E aí ele desidrata, o cavalo desidratado. Cada detalhe, nossa. Como é que compete. Então, hoje, cavalos que a gente já identificou isso, já consegue pôr um saborizante na água em casa, para mascarar um pouco esse cloro, né, do parque. E quando chega na prova, já usa o mesmo saborizante na água, a gente põe um pouquinho de saborizante no coxo, já consegue... Dar uma mascarada ali para ele poder ingerir água. Mas sempre atento, se isso não funcionar, muitas vezes tem que ir para o recurso da água mineral. Deus, olha, tem um detalhe que eu não tinha pensado nisso realmente, né? Eu já tinha escutado uma história que se você está a cavalo andando, não sabe muito bem se a água é boa, se ele beber, você pode beber, né? Não sei se é verdade. Mas ele é bem seletivo realmente, né? Sim. E ele desidrata e não toma o danado. Não. E até a temperatura de água também influencia. Nossa, são detalhes que eu não sabia realmente. E às vezes são, sei lá, 400, 500 quilômetros de estrada para o cavalo, né? Aguentar ali em cima do transporte, aí chega, tem a água que ele não está acostumado, ele já fala... Tem cavalos que em casa deitam, dormem, relaxam, e chega na prova eles não fazem isso, eles não deitam, eles não relaxam, então eles se desgastam muito mais do que um que vai chegar na prova e vai deitar e vai dormir. A importância da equipe, né? Então tem que estar todo mundo alinhado. Então, por isso que a gente fala... É tratador, é treinador, é clínico, é fisioterapeuta, é um atleta. E hoje a gente acaba
trabalhando mais com quem se assemelha com essa linha, né? Quem Quem já tem essa trabalha preocupação nessa linha. junto com vocês, né? Exatamente. Então, às vezes o próprio treinador já tá... No primeiro momento a gente vai e faz essa parte, mas o próprio treinador já sabe, não, esse cavalo que tem essa característica, que ele tem outro. Às vezes, depende da modalidade hoje, tem cavalos que vão de potros para a prova, já só para ir para o ambiente da prova. Eles não competem, mas eles Mas vão... estão lá vivenciando aquela eles experiência. saem de casa, quando tem prova com os outros cavalos, saem de casa junto com os outros cavalos para ir lá ter aquela experiência, sem Legal, competir. muito bacana. Para ir se conhecer, adaptando, né? e acostumando. Conhecer um ambiente que futuramente ele vai competir. Sim, e não criar aquele estresse sempre, né? E sempre que ele está acompanhado por um cavalo mais experiente, ele se acalma, né? Porque ele vai sempre buscar referência para tá tudo bom para aquele cavalo, então tá tudo bem para mim também. É né? um cavalo, às vezes, que lá no centro de treinamento ele já está acostumado a estar na cocheira do lado, então ele já conhece. Então chega na hora da prova, colocar ele do lado também faz com que ele relaxe, ele veja que aquilo ali não é perigoso para ele. Um madrinhamento, né? Que a gente fala, né? Exatamente. E a gente tem um curso vindo por aí, né, Bruno? Me fala um pouquinho, faz parte do programa da eQuarter, né? Fala um pouquinho quando é que vai ser, se ainda dá tempo das pessoas, dos veterinários. Uma pergunta, não veterinário também pode participar, não? Só veterinários e estudantes de veterinário. Tá, tem que mais, ser da área mais mesmo. esse enfoque. Então, esse é um treinamento que surgiu devido, assim, a gente tem vários treinamentos pela eQuarter, mas hoje eles estão mais centralizados, né? Estavam mais centralizados em São Paulo e tem outras unidades fora do país, já foram dados treinamentos em 25 países, né, diferentes fora. Mas a ideia é que a gente distribua mais esses treinamentos para os locais onde tem treinadores. Então, cada treinador começou já no ano passado, retrasado. Em 2024, fizemos o segundo treinamento da BCD em Rancho Queimado. Isso, 2025 a gente fez em Curitiba. Então, esse ano a gente vai ter, o nome do treinamento é BCD Locomotor, que é Anatomia, Biomecânica, Clínica e Diagnóstico. Então, são 2 dias de treinamento, onde o primeiro dia e o segundo dia até meio-dia é aula teórica, onde a gente passa a anatomia aplicada de maneira clara e objetiva para que os veterinários consigam ter um entendimento da anatomia com a biomecânica para fazer aquilo que a gente falou no começo, onde a gente consegue ver nos primeiros passos onde o cavalo está mancando, conseguir identificar em loco a região e facilitar e otimizar o tempo, né, de atendimento. Ele vai acontecer em Gaspar nos dias 21 e 22 de março. 22 de março. E as inscrições estão abertas. Que bacana. E são quantas vagas? A Como partir de hoje elas estão abertas. A partir de hoje, então, em primeira mão. E Em primeira mão, lançado então aqui o será curso. administrada a parte teórica no Hotel Raus, em Gaspar, e a parte prática no CT Rafa Souza. Ah, que bacana. Vão vir mais 2 treinadores, um de São Paulo, que é o Lourenço Costa Vicenzi, e o Jackson de Curitiba. Bom, para vocês então que estão acompanhando aqui, né, já fica aí a dica do curso ABCD Locomotor, nos dias 21 e 22 do 3. As inscrições estão abertas. Já aproveito, passa o WhatsApp, o telefone para o pessoal aqui ligado a esse ponto aqui para de repente entrar em contato com vocês para se inscreverem no curso. O WhatsApp é 47-991-73-4669. Ou pode entrar em contato pelo direct lá no Instagram também. Integrative.ecos ou pela eQuarter também. Bacana. E eu gostaria de aproveitar para agradecer hoje a presença de vocês e que vocês estão abertos aqui a câmera para passar o contato, passar a mensagem da Integrative eQuarter. Fique à vontade, Fábio. O que vocês gostariam de... a gente já ouviu um pouquinho do planejamento para esse ano, mas fica à vontade aqui para fazer a divulgação da Integrative.
Então, quem quiser entrar em contato com a gente para fazer o atendimento do seu cavalo, estamos disponíveis no meu contato de 479-9175-8508 ou pelo @integrative.ecos. Isso. Deixar bem claro aqui o nome da empresa e do trabalho de vocês, Integrative Ecos. Então tem os contatos. Bruno, obrigado pela tua participação. Fábio, muito obrigado pela tua participação aqui. Eu acho que ficou bastante claro essa abordagem do trabalho de vocês e da preocupação. Eu acho que serve também como dica para os outros profissionais essa mudança e os benefícios que elas trazem no trabalho dos profissionais de veterinária. Muitíssimo obrigado pela participação e até uma próxima. Valeu. Até. Vamos aí. Obrigado. Obrigada.